Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje a nossa aula, eu quero retomar um pouquinho a da atividade da aula passada, que fala sobre a mediação de conflitos. E uma das coisas mais importantes que a gente precisa adquirir para a gente conseguir mediar conflitos é a questão do respeito, né? O respeito, ele é fundamental em tudo que a gente vai fazer, né? E pensando nessa definição de respeito, respeito é tratar as pessoas mais velhas e mais jovens com bondade, consideração, lealdade, tolerância, ou seja, a forma como gostamos de ser tratados. Significa mostrar o devido respeito aos sentimentos, desejos, direitos, crenças ou tradições dos outros. Então, pessoal, quando nós pensamos em mediação de conflitos, se eu não tenho uma consideração para com o outro, eu não vou conseguir entender o outro, eu não vou conseguir fazer essa mediação, tentar apaziguar, né? Tentar entender o que o outro está sentindo, tentar me colocar no lugar do outro. E pensando nisso também, né? Tem algumas características que a gente precisa desenvolver para essa mediação de conflitos funcionar. Então, ser um bom ouvinte. É importante que o mediador escute e entenda o que o outro diz. Não é o que o mediador pensa, precisa buscar a verdade, mas tentar compreender o que os envolvidos no conflito dizem e qual a leitura que o faz e o que aconteceu. Na aula passada, eu deixei para vocês uma leitura do Fernando Pessoa de um texto, né? E esse texto, ele foi escrito, né? Quem estava dentro do conflito vê a situação de um jeito. Quem está fora do conflito, que é a pessoa que escreveu, né? O narrador, ele está fora do conflito. Então, ele consegue ter uma visão mais ampla para os dois lados, né? Porque aqui existe dois lados, até o texto fala, né? E aí a questão é que cada um vê de um jeito e o que é certo para mim pode não ser certo para o outro, mas não que o outro está errado, é a minha opinião, né? Então fala assim, ó, apresentar respeito pelas opiniões, ser capaz de estabelecer um diálogo. Para estabelecer um diálogo, você deve ser capaz de conseguir criar um contexto de comunicação que facilite a expressão das pessoas envolvidas no discurso, né? A minha opinião, ela é minha. Às vezes eu tenho até razão, às vezes eu tenho até é, assim, certeza do que eu estou falando, mas a minha opinião, ela não pode, eu não posso desprezar a opinião do outro, eu preciso ouvir a opinião do outro, né? Porque a opinião do outro é muito importante. E tenho até a questão de paradigma, né? Se a gente pegar o número 6, por exemplo, e a gente colocar duas pessoas, uma de frente para a outra, e colocar o número 6 no meio, vai dar, vai dar um probleminha. Por quê? Porque quem está de um lado do 6 vai falar que é 9, quem está do outro vai falar que é 6. E aí, quem está errado? Ninguém está errado. Depende da posição onde cada um esteja, né? E esse respeito, eles vão ter que entrar no consenso, porque nenhum dos dois está errado, né? Os dois têm uma opinião porque eles estão ocupando lugares, né, diferentes. Ser sociável. Em geral, um mediador de conflitos em qualquer ambiente tem facilidade de se aproximar das pessoas, conquistando sua confiança. É a questão do respeito mútuo, né? Então, eu respeito para que o outro me respeite. O ser sociável é saber que a minha atitude vai gerar do outro também para que ele possa ser sociável comigo. Ser imparcial. Mesmo que o mediador conheça bem os envolvidos no conflito, isso não pode interferir na imparcialidade do mediador. Por exemplo, quando ele é chamado para ajudar num caso de uma pessoa que constantemente tem uma atitude que não é legal, ela deve ter cautela para não tomar partido de nenhum dos lados previamente. É muito sério quando a gente fala de relacionamento, né, de confiança, de respeito. Quando uma pessoa ela tem uma tendência para mentir, né, para contar mentiras, quando aconteceu um conflito, por exemplo,
mesmo que ela esteja falando a verdade, é muito difícil as pessoas terem confiança nela. Ela não é uma pessoa confiável. E aí o que que acontece? A pessoa que vai tentar mediar aquele conflito, ela vai pesar na balança. Então, aquele que mente, que às vezes está sempre inventando história, ele vai pesar diante daquele que às vezes é mais sincero, que está sempre falando a verdade. Então, a questão da vivência, da minha responsabilidade, do meu respeito com o outro, vai até dessas minhas atitudes que não são legais, que de repente pode ser que atrapalhe só a minha pessoa, né? Mas de uma certa forma vai prejudicar ele nesse momento que ele tiver nesses conflitos que as pessoas vão tentar ajudar a resolver. Ter cuidado com as palavras. As palavras que o mediador usa para mediar um conflito também são importantes. É fundamental que fale todos os fatos sem juízo de valor, para assim favorecer os envolvidos, permaneça e o que está acontecendo não julgue a personalidade do outro. É isso que eu estou falando. Mas muitas vezes a gente às vezes olha para a pessoa e fala: "Nossa, mas aquela pessoa não é confiável". Você acaba julgando, né? Sem às vezes querer, mas aqui fala que a gente tem que evitar. Ter uma postura educativa. Um mediador não é uma pessoa que vai desenvolver o conflito, vai resolver o conflito. O papel dele é ajudar os envolvidos a compreender como eles podem resolver os conflitos, né? É tentar fazer com que eles parem, pensem que as atitudes que eles vão fazer, as atitudes que eles vão tomar, as palavras que eles vão falar, pode atrapalhar, né? Essa postura dele. Trabalhar com o paradigma da responsabilização. O mediador deve mudar a compreensão de punição dos envolvidos para que de responsabilização, ou seja, os envolvidos no conflito devem assumir a responsabilidade pelos seus atos. O mediador pode ajudar sempre que possível, estimulando, por exemplo, um pedido de desculpas ou um conserto ou algo assim que foi quebrado. Então, pessoal, nós estamos falando aqui de convivência, né, de competências socioemocionais, da gente conviver com o outro, né? Aquilo que eu faço diretamente, eu atinjo o outro também, é assim? Então a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas posturas, com as nossas atitudes, para que a gente possa fazer o melhor, né? E tentar ajudar a quem está próximo, porque às vezes a gente ajudando hoje, a gente pode ser ajudado amanhã, né? Às vezes hoje você vai ajudar uma pessoa que está ali numa situação de conflito, mas amanhã pode ser você que esteja nessa situação, que você vai precisar de uma mediação para que você respire, para que você tenha cuidado com as palavras, com a forma de você lidar com a outra pessoa. Hoje a gente sabe que existe muita questão do racismo, né, das pessoas que têm preconceito por aquelas pessoas que são mais gordinhas, que não tem o padrão, né, que as pessoas hoje dizem que tem que ser. E aí as pessoas elas acabam, né, trazendo esses conflitos para dentro dessas conversas e acaba sendo uma ofensa, né, para a pessoa que está do outro lado, né? E aí a gente precisa ter muito cuidado. O projeto de vida, ele veio para tentar ajudar as pessoas a olhar o lado do outro, trabalhar essas emoções. Trabalhar essas emoções, ela é fundamental. Não tem como a gente viver sem trabalhar essas emoções só.
Você está em uma conversa e percebe que está ficando mais intensa. De repente, sua respiração fica mais travada e seu comportamento começa a mudar, aumentando o tom de voz e até falando coisas que não fazem muito sentido. Você fica procurando a frase perfeita para dar o troco e fazer o outro perder o chão, pois você quer sair dali se sentindo por cima, mesmo que bufando de raiva. Você já se viu nessa situação? Aposto que sim, pois isso é bem comum no nosso dia a dia. E parece que existem pessoas que nasceram só para nos irritar, não é verdade? Mas essas situações podem gerar danos desastrosos na nossa vida, e mais sérios do que muitos imaginam. Então, como lidar com pessoas difíceis? Pessoas que estão com problemas, com raiva, frustradas ou mesmo nos atacando? É isso que vamos mostrar hoje. Então, vem comigo. Em primeiro lugar, precisamos entender que é impossível mudarmos o comportamento do outro. O que podemos fazer é escolher como vamos reagir aos fatos. Então, somos nós que devemos mudar. Mas talvez você se pergunte: por que diabos eu é que tenho que mudar se é aquela pessoa que é insuportável? Bem, por duas razões bem importantes. Em primeiro lugar, porque é a sua saúde e bem-estar que estão em jogo. Toda vez que essas situações ocorrem, seus hormônios do estresse vão lá para cima, e isso pode te gerar inúmeros problemas de saúde, inclusive um ataque cardíaco. E em segundo lugar, porque nossa vida é feita de relações, e manter boas relações pode contribuir para termos uma vida melhor, sejam elas profissionais ou pessoais. Então, é melhor a gente saber lidar com essas situações de forma mais inteligente, não é verdade? O próximo passo é parar de rotular a pessoa como difícil ou insuportável. Ela pode sim estar tendo uma postura desagradável, mas nós não somos nossos pensamentos ou comportamentos, somos algo muito maior. Dizer não gosto desse comportamento específico dessa pessoa já muda a forma que olhamos a situação, e isso influencia como vamos reagir. Já na hora que a situação esquenta, devemos procurar manter a calma e restabelecer nosso equilíbrio. Parece fácil falar, mas sim, manter a calma é possível. É só questão de treino. Respirar fundo nesse momento faz toda a diferença. Quando essas situações acontecem, nosso sistema límbico é ativado, que é aquele mecanismo de luta ou fuga que temos em nosso cérebro para nossa proteção. Nesse momento, nosso cérebro não consegue perceber a diferença entre uma pessoa difícil e uma ameaça real, como um animal selvagem correndo atrás de você, por exemplo. Quando respiramos fundo, oxigenamos nosso corpo e isso nos acalma, mandando um sinal para o cérebro de que está tudo bem e não temos uma ameaça real. A prática da meditação constante ajuda muito a desenvolver uma mente mais calma e compassiva no dia a dia. Assim, quando essas situações aparecem, estamos mais preparados para lidar sem explodir. O próximo passo é ouvir com atenção e sem julgamentos. Todos nós queremos nos sentir ouvidos. Então, só de mostrarmos que estamos verdadeiramente ouvindo, já conseguimos baixar a guarda do outro. E também não tente ficar argumentando, se defendendo ou tentando convencer a pessoa de alguma coisa. Muitas vezes a melhor solução é ficar alguns segundos em silêncio respirando, até encontrar uma resposta que ajudará na situação. Uma ferramenta muito legal para esses casos é a comunicação não violenta, e já falamos dela aqui no canal. Vale a pena conferir. Também é importante evitar fazer piadas nesse momento, pois a pessoa pode sentir que você não está entendendo a importância que aquilo tem para ela. Da mesma forma, jamais use de ironia e sarcasmo. Esse é um péssimo hábito muito comum hoje em dia, mas que só piora a situação, mesmo entre amigos e familiares. Também evite pedir para a pessoa se acalmar, pois isso pode deixá-la ainda mais irada. Deixe-a desabafar por um tempo. Uma das dicas mais poderosas é fazer perguntas. Normalmente, em uma conversa, quem faz as perguntas é que tem o controle da situação. Então, procure perguntar o que a está incomodando, por que ela está daquele jeito e o que você pode fazer a respeito. Ela vai se sentir ouvida e ainda pode te dar uma direção do que está realmente precisando. E após as perguntas e o desabafo, você pode usar expressões como desculpa, sinto muito ou vou dar o meu melhor para conseguir resolver isso. Depende muito da situação. Algumas podem fazer mais sentido no trabalho, enquanto outras podem ser úteis em discussões mais informais. E muito importante também é não levar para o pessoal.
Mesmo que aquela pessoa esteja te atacando, ela não está falando de você de fato, mas sim tentando jogar para fora todo aquele rancor que ela está carregando. Na maioria das vezes, nem ela mesma sabe por que está agindo daquela forma. Então, deixe que o vento leve. Uma maneira muito poderosa de mudar a direção da situação é influenciando a outra pessoa. E podemos fazer isso de algumas formas. Uma delas é usando a linguagem inclusiva. Quando falamos seu comportamento está gerando isso ou aquilo, a pessoa tende a se sentir atacada, o que deixará a situação ainda pior. Neste caso, seria melhor dizer: percebo que estamos tendo uma dificuldade em nos comunicar. Perceba que a palavra-chave aqui é o nós, ou seja, estou querendo mostrar que eu também me incluo no problema. Então, vamos juntos encontrar a solução. Outra forma de influenciar a pessoa é através de recompensa e reconhecimento. Todos nós gostamos de ser reconhecidos, não é verdade? Então, quando aquela pessoa fizer ou falar algo legal, você pode elogiar ou até dar uma recompensa. A chance de ela mudar o que sente por você e começar a se desarmar é enorme. Um ponto valioso também é reconhecermos que todos nós somos uma pessoa difícil para alguém. E enquanto não reconhecemos isso, não tentamos mudar nosso comportamento. Nós adoramos culpar os outros, mas quando trazemos o olhar para a gente, percebemos que também temos pontos onde podemos melhorar. E quando nós mudamos, o mundo ao redor muda também. E apesar de ser sim importante fazermos um esforço para mudar nosso comportamento, também é importante saber colocar nossos limites. Ouvir com atenção, não julgar e ser respeitoso com a pessoa nada tem a ver com passividade e dar permissão para fazer e falar o que quiser. Nesse momento, também é preciso ser assertivo se a pessoa estiver passando dos limites. Você pode dizer, por exemplo: por favor, não fale comigo dessa maneira. Ou, quando você fala assim, me sinto ofendido e a nossa conversa não avança. Podemos discordar, mas vamos manter o respeito um pelo outro. Dessa forma, ela começa a sentir que está exagerando e algumas coisas não serão toleradas. E aqui vão mais algumas dicas que podem te ajudar ainda mais. Entenda que cada pessoa é única. Então, não tente usar uma fórmula mágica para todos. Procure fazer uma leitura do que pode funcionar melhor com aquela pessoa específica. A situação ficou quente e aquilo mexeu com você, mesmo você lidando de forma inteligente? Tudo bem, faz parte. Desabafar com alguém pode ajudar bastante. Procure uma pessoa de confiança que tenha maturidade para lidar com isso e converse com ela. Mas caso não encontre ninguém, uma boa opção também é escrever sobre o que ocorreu. E também vale a pena encontrar uma maneira de aliviar o estresse para minimizar o impacto em sua saúde. Fazer algum exercício físico, meditação ou exercícios de respiração depois da situação pode ajudar. Encontre uma prática que faça sentido para você. E também lembre-se de se parabenizar por ter conseguido lidar com a situação de forma mais inteligente. Não é fácil tomar as melhores ações nesses momentos. Então, você deve sim se orgulhar a cada pequena evolução que conquistar. E você, tem lidado com muitas pessoas difíceis? O que tem feito para melhorar
O fazendeiro, seu filho e o burro. Um fazendeiro e seu filho viajavam para o mercado, levando consigo um burro. Na estrada, encontraram umas moças salientes que riram e zombaram deles. Ah, já viram que bobos! Andando a pé quando deviam montar no burro. O fazendeiro, então, ordenou ao filho: monte no burro, pois não devemos parecer ridículos. O filho assim fez. Daí a pouco, passaram por uma aldeia. À porta de uma estalagem estavam os velhos que comentaram: ali vai um exemplo da geração moderna. Um rapaz muito bem refestelado no animal, enquanto o velho pai caminha com suas pernas fadigadas. Talvez eles tenham razão, meu filho, disse o pai. Ficaria melhor se eu montasse e você fosse a pé. Trocaram então as posições. Alguns quilômetros adiante, encontraram camponesas passeando, as quais disseram: a crueldade de alguns pais para com os filhos é tremenda. Aquele preguiçoso muito bem instalado no burro, enquanto o pobre filho gasta as pernas. Suba na garupa, meu filho. Não quero parecer cruel, pediu o pai. Assim, ambos montados no burro, entraram no mercado da cidade. Oh! Gritaram outros fazendeiros que se encontravam por lá.
Pobre burro, maltratado, carregando uma dupla carga. Não se trata um animal dessa maneira. Os dois precisavam ser presos, deviam carregar o burro às costas, em vez de este carregá-los. O fazendeiro e o filho saltaram do animal e carregaram-no. Quando atravessavam uma ponte, o burro, que não se sentia muito confortável sendo carregado pelos dois, começou a escoicear com tanta energia que atirou os dois à água. Essa é uma fábula de Esopo. E as fábulas, como você sabe, têm uma moral, um ensinamento. Mas hoje eu não vou contar para vocês o que é o ensinamento dessa fábula.